Olá, alunos do sexto ano, nossa teleaula será sobre subtração de números naturais. A subtração está ligada a três ideias, que estão presentes: a de tirar uma quantidade de outra, de saber a quantidade que falta para completar uma outra, ou ainda de comparar quantidades. Vamos analisar cada uma delas. Só lembrando, que na aula anterior nós falamos sobre a adição de números naturais, e na adição de números naturais nós tínhamos duas ideias: a ideia de juntar quantidades e a ideia de acrescentar quantidades. Já no caso da subtração de números naturais, as ideias centrais é de tirar, completar e comparar quantidades. É importante que nós saibamos essas ideias, até porque quando você vai resolver um problema, às vezes você fica em dúvida qual operação matemática você deve aplicar. E se você tem em mente o que o enunciado está te dizendo, e aí você vai conseguir resolver a situação, problema que você foi submetido. Então vamos falar sobre a primeira ideia da subtração, que é a ideia de tirar. Então vamos a um exemplo. No campeonato de futebol da tua escola, o teu time fez 65 gols e tomou 23. E aí você quer saber qual o saldo de gols do teu time. Para calcular o saldo de gols, basta tirar o número de gols feitos, o número de gols tomados. Então nós vamos montar o algoritmo e da mesma forma que para somar, na montagem do algoritmo da subtração, você deve escrever unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Então nós temos aí o número de gols que o teu time fez, o número de gols que o teu time tomou, e nós vamos apurar o saldo de gols do seu time. Então essa é a ideia de tirar. Estamos tirando o número de gols tomados do número de gols feitos. Então 5 menos 3, 2, e 6 menos 2, 4. O saldo de gols do teu time é de 42 gols. Lembrando que os termos da subtração são esses que aí estão, minuendo, o subtraindo, e o resultado de uma subtração nós podemos chamá-lo de resto ou diferença. Na adição, os números que estão sendo adicionados, nós chamamos de parcela, e o resultado soma ou total. E na subtração é o minuendo, o subtraindo, e o resultado chama-se resto ou diferença. Vamos agora para a nossa segunda ideia da subtração de números naturais, que é a ideia de completar. Então vamos a uma outra situação. Até o momento, marcamos 28 pontos num determinado campeonato. Se quisermos obter o primeiro lugar, precisaremos de 43 pontos. Quantos pontos ainda nos faltam? Quantos pontos deveremos completar a 28 para que possamos atingir os 43 pontos? Nesse caso, a subtração ela será utilizada com a ideia de completar. E para saber quantos pontos faltam, fazemos 43 menos 28. Vamos novamente montar o algoritmo, aí está, 43 menos 28. E você pode observar que eu não consigo tirar 8 unidades de 3 unidades na subtração de números naturais. Então, desta forma, nós vamos emprestar uma dezena do 4. Que tem o valor de 4 dezenas. E uma dezena equivale a 10 unidades. E 10 unidades com as 3 que você já tinha, totaliza 13 unidades. E aí sim nós podemos tirar 8 unidades de 13. E as 4 dezenas que nós tínhamos por ter emprestado uma, ela ficou valendo 3 dezenas. Então 13 menos 8, 5. E 3 dezenas menos 2 dezenas que nós tínhamos, 1. Então nós temos aí como resultado 15 pontos que nós teríamos que totalizar juntamente com 28 para que possamos atingir os 43 pontos necessários. Novamente, para a fixação dos termos da subtração, nós temos aí o minuendo, temos também o subtraindo e temos o resultado que nós o chamamos de resto ou diferença. Agora, a nossa terceira ideia da subtração de números naturais é a ideia de comparar.
Na classificação final do campeonato, nós obtivemos 26 pontos. E o primeiro colocado, 33 pontos. Quantos pontos nosso time ficou atrás do primeiro colocado? Nesse caso, a subtração será utilizada com a ideia de comparar. E para calcular quantos pontos ficamos atrás do primeiro, nós fazemos 33 menos 26. Quantos pontos nós ficamos atrás? Vamos comparar essas quantidades. Novamente, nós temos aí a montagem do algoritmo. Novamente, nós precisamos emprestar uma dezena, porque nós não conseguimos tirar 6 unidades de 3. Por isso que nós emprestamos uma dezena que vale 10 e totaliza 13 unidades. 13 unidades. As 3 dezenas passam a valer 2, 13 menos 6, 7, e 2 dezenas menos 2 dezenas, 0. Novamente para fixação, minuendo, subtraindo e resto ou diferença. Então nós ficamos atrás do primeiro colocado, 7 pontos.